E aí, a Black aqui. Carros, um filme lançado há cerca de 20 anos atrás pelo estúdio de animação Pixar, é um filme sobre, carros antropomórficos que falam, pensam e vivem vidas em um mundo que não faz muito sentido. Mas apesar de ser um conceito meio infantil, o filme apresenta temas bem profundos, maduros e relevantes para adultos, onde vemos o protagonista, um carro de corrida, narcisista e cheio de si, que tem sua visão de mundo chocada e aprende a ver a importância e valor em outras pessoas e o senso de comunidade, ao invés da glória do sucesso que sua vida girava em torno. O filme também aponta os efeitos de progresso e velocidade do mundo moderno e as consequências que ele tem na cultura e comunidades. É um tema bem pesado e assustadoramente relevante de ser pensado e refletido, especialmente em uma sociedade que quer tudo cada vez mais rápido e fácil, ignorando os impactos a longo prazo. Uma coisa que eu sempre gostei de ver e imaginar nesse filme eram interpretações humanas dos personagens. Há vários artistas que exploram a ideia do filme Carros se fosse interpretado com pessoas de verdade. É legal imaginar e ver interpretações diferentes desses carros, ou por fanarts ou por animatics. E eu sempre quis fazer algo do tipo também, mas eu não sabia o que eu poderia trazer de novo, até me lembrar de um certo alguém. Os Carrinhos, ou Little Cars, é um filme fruto do fenômeno chamado filme gêmeos. Já repararam que às vezes filmes muito similares saem no mesmo período? Então, esse é um fenômeno chamado filme gêmeos, e ele acontece por diferentes motivos, às vezes por pura coincidência, como o caso dos filmes The Prestige e The Illusionist, dois filmes contando histórias que giram em torno de um mágico de palco, ou às vezes por concorrência, quando ambos os filmes são baseados em eventos ou tragédias recentes, como o caso de Flight 93, Unite 93 e o World Trade Center, ambos filmes baseados na tragédia das Torres Gêmeas. E também tem o terceiro caso, também chamado de mockbuster, que é quando um estúdio escuta a ideia de outro estúdio e decide copiar ela para si, para assim explorar a publicidade do outro filme. Um dos melhores exemplos que eu posso falar são o filme Ants e o filme Vida de Inseto, onde Jeffrey Katzenberg, um ex-funcionário da Disney, soube que a Pixar estava fazendo um filme 3D de formigas e com isso decidiu copiar e trazer a ideia para DreamWorks e fez de tudo para que o filme Ants saísse primeiro do que o filme Vida de Inseto. E esse também é o caso do filme Carrinhos, um filme que convenientemente saiu junto com o filme Carros e conta a história de carros antropomórficos que falam, pensam e o plot do filme gira em torno de uma grande corrida. Se você entrou nesse vídeo pela thumb, eu presumo que você, assim como eu, tinha o DVD de Carrinhos na infância, ou pelo menos assistiu um dos vários vídeos no YouTube pegando no pé desse filme. Mas recapitulando, o filme Os Carrinhos foi criado pela Vídeo Brinquedo, uma distribuidora de filmes brasileira que trazia animações importadas de fora e os vendia aqui no Brasil. Eventualmente, essa mesma distribuidora começou a fazer parcerias para produzir seus próprios filmes de animação, baseados em fábulas. Mas devido à limitação e falta de recursos que o Brasil possuía na época, a empresa optou por outra tática, fazer mockbusters, o que fez muito sucesso no começo com o primeiro filme Carrinhos, fazendo dele praticamente o filme de animação brasileiro de maior sucesso financeiro aqui e no mundo afora. Em consequência desse sucesso, a empresa continuou com essa tática, criando obras como Abelhinhas, Ratatouille, Ursinho da Pesada e outros, o que foi aos poucos degradando a imagem da empresa, fazendo ela ganhar uma fama aqui no Brasil e lá fora também. A ponto que até o Incrível Mundo de Gumball fez um episódio tirando onda com a Vídeo Brinquedo. Hoje, eles têm tentado se distanciar desse passado, mudando seu nome para Crianças Inteligentes e produzindo um conteúdo diferente. Se vocês quiserem ouvir mais sobre o assunto, eu recomendo esses dois vídeos, especialmente esse podcast onde a animadora Ali McHale conta melhor a história da produção do filme e a sua jornada na carreira de animação. É bem engraçado e interessante de ouvir essa história. O link dos vídeos está na descrição. Voltando a falar no assunto de versões humanizadas, eu pensei, por que não pegar essa ideia bem legal de transformar carros em pessoas
pessoas e usar elas no filme Carrinhos, como uma forma de reinventar esse filme e personagens e criar algo novo e original. Porque é muito legal esse conceito de pessoas que têm carros que se parecem com elas. Lembram daquela cena do filme 101 Dálmatas, onde nós vemos vários cachorros que se parecem com seus donos? Então, a ideia é fazer algo parecido, criar um mundo onde as pessoas possuem carros que se parecem com elas. Por isso, nesse vídeo eu vou estar explorando essa ideia, assim como reimaginando a personalidade dos personagens e história desse filme. Mas antes de pular para os speed paints, nós precisamos definir um novo nome para essa reimaginação do filme, Os Carrinhos. E como eu quero fazer algo sério, não dá para simplesmente mudar o nome para Os Carinhas. Por isso, eu vim bolando alguns nomes para filme de corrida, como Fórmula Veloz ou Última Volta, mas nenhum deles transmitia direito o que eu queria. Por isso, eu dei um nome mais literal, com cara de filme de sessão da tarde. Por isso, o nome dessa reimaginação é Taxista na Corrida, em inglês Taxi on the Race. É um nome literal que entrega a proposta da história, porque, para quem não assistiu o filme, a história é sobre um carro de táxi que vira um carro de corrida, e na nossa versão seria um taxista que vira piloto de corrida. Eu acho que combina para o projeto, mas se alguém tiver uma sugestão de nome melhor, comenta aí. Vale a pena mencionar que eu só vou reimaginar Os Carrinhos com base no primeiro filme, porque pra ser sincero, eu não tenho a mínima vontade de assistir às várias continuações dessa franquia. E como eu disse antes, eu não vou ficar tão preso ao material original porque eu quero criar algo novo. Então, dito isso, bora lá! Bom, começando pelo personagem principal, o Tony. O Tony é o nosso protagonista. Ele é claramente uma contraparte do Relâmpago McQueen, o carro que corre a corrida do filme. Ele é aquele protagonista que sonha com algo mais para a vida e tem um interesse romântico pela garota do grupo, mas surpresa, surpresa, ele não tem coragem de admitir os seus sentimentos. E ele tem um rival que ele derrota no final. Aquele negócio genérico que a gente já viu antes em vários outros filmes. Como eu estou me baseando apenas na versão do primeiro filme, não tem muito que o personagem ofereça. Para reimaginar o Tony, eu queria começar mudando drasticamente a personalidade dele. Como ele é um taxista, ele com certeza conversa com muita gente, e eu gostaria muito que ele fosse aquele cara conhecido na cidade inteira, que atende várias pessoas e é bem brincalhão. Ele seria um social butterfly, o que é legal para explorar em um protagonista, abrindo margem para mostrar o mundo na história e vários outros personagens com facilidade. Ele é em parte inspirado em alguns amigos do ensino médio que eu tenho, tanto da personalidade quanto aparência, como o cabelo grande e bagunçado, o tom de pele e as marcas no rosto. E o jeito mais solto e largado são combinações dessas pessoas. Eu também mudei o nome dele, porque Tony mesmo não é um nome brasileiro, não é pelo menos comum aqui no Brasil. Tony é a abreviação de Anthony, que aqui no Brasil seria Antônio. Por isso o nome do personagem é Antônio, mas todo mundo chama ele de Tony. Tony com I. Tony é um jovem de 23 anos que trabalha como taxista na companhia do pai dele, ou seja, eu tô fazendo ele ser filho do Sr. V8. Porque eu gosto da dinâmica dos dois, e acho legal a ideia de comércio familiar, filho trabalhando na empresa do pai. Eu acho que dá uma profundidade para ambos os personagens, e abre margem para explorar esse lado de jovem adulto, de querer se mostrar maduro, mas acaba se atrapalhando todo, o que é algo bem identificável. E dá pra perceber só vendo o carro dele cheio de amassados e arranhões. Se vocês compararem o carro no filme e o carro que desenhei, vocês vão ver que eu mudei bastante o carro que ele usa. Porque o carro que ele usa no filme é literalmente um carro de corrida pintado de táxi, o que não faz muito sentido na minha versão. Agora falando sobre motivações do personagem, ele não tem muitas. Para falar a verdade, a minha versão do personagem não tem esse lado sonhador, de ficar sonhando acordado ou sonhando com corridas. Ele é um protagonista sem grandes ambições, bem confortado com a sua vida na sua cidade natal. Mas isso tudo vai mudar quando uma certa inconveniência acontece no principal evento da cidade, ameaçando mudar tudo. Victor. O Victor é o antagonista da história no filme original, que quer ficar com a garota e vencer a corrida. Ele é super narcisista e tem uma atitude infantil, invejosa e debochada, mas eu não diria que ele chega a ser o rival do Tony, porque eles mal interagem
O lance é que ele é do mal, e ele sabota outro corredor na corrida na tentativa de levar vantagem, mas ele é desmascarado e preso no final do filme. Para minha reimaginação do Victor, eu vou mudar bastante o papel dele na história, começando pelo fato dele não ser o vilão ou antagonista, mas sim um coprotagonista. Isso porque quando eu era criança, eu queria muito ter visto esses dois interagindo entre si, e por isso eu vou fazer eles interagirem um monte. Ambos vão ter um certo protagonismo na história, e o Victor não vai ter nenhum interesse romântico na Chris. A personalidade dele seria mais séria e reservada que o original, quase estoico, mas mais por um lado orgulhoso, porque ele é um daqueles caras super talentosos academicamente, que fala 4 idiomas e é considerado um prodígio na carreira e blá 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 blá. Então tem motivo para ele ser orgulhoso e reservado. O Victor é um filho da mãe com aqueles que ele considera inferiores, e no nosso caso, ele despreza o Tony, criando uma tensão entre os dois. Acho que um personagem que melhor descreve esse jeito do Victor é o Sherlock Holmes do seriado britânico Sherlock Holmes, onde o Victor incorpora esses traços irritantes do personagem. Para falar a verdade, até a dinâmica entre o Victor e o Tony eventualmente vira algo mais cômico, como a dinâmica do Sherlock e o John, mas não é a mesma coisa. No design original do Victor, ele possui olhos mais ovais e puxados comparado a outros carros. Eu acho que isso era uma tentativa de fazer ele ter mais cara de vilão, mas como aqui ele não é o vilão, eu quis interpretar esse detalhe como olhos asiáticos. Por isso, eu dei uma profundidade maior para o personagem, representando ele como uma etnia japonesa. Afinal, o Brasil possui uma grande população de descendentes japoneses. Outro detalhe que eu quis adicionar para a aparência dele são essas olheiras, para representar que ele dorme bem pouco ou bem mal. Elas são uma característica inspirada em um amigo meu, que sempre tinha olheiras no rosto e era bem reservado e na dele. Ele era o tipo Victor, o cara tirava as melhores notas e tudo que ele fazia parecia que ele manjava. O carro dele é inspirado em carros mais modernos de corrida, mais precisamente nesse modelo. Uma coisa que eu andei reparando é como o Victor se parece com o vilão do filme Carros 3. Sério, até o plot do carro amarelo correr na corrida final de última hora é uma coisa que acontece no filme Carrinhos e no filme Carros 3. Então, será que a Pixar se inspirou no filme Carrinhos ou é impressão minha? Voltando a falar do Victor, o Victor é um jovem de 26 anos. Ele é um dos pilotos que vai correr na grande corrida da cidade de Rodópolis. Ele veio com pressões para sua marca a fim de conquistar novos patrocinadores. Apesar dele ser muito habilidoso e prodígio na carreira, ele tem recebido um grande backlash do público devido à sua personalidade arrogante e fria. E essa corrida é um momento importante para manter as coisas estáveis financeiramente na sua carreira. Porém, tudo muda quando uma certa visita inesperada decide receber Victor de uma forma um tanto mortal. Chris. A Chris é a garota, a menina do grupo. Eu não diria que ela tem alguma contraparte com o filme Carros, porque ela não se parece nada com a Sally ou qualquer outro personagem do filme. Então, ela é uma das personagens mais originais do grupo. A personalidade dela no filme é bem positiva e amigável, mas eu acho que isso é porque ela é o estereótipo de interesse amoroso, pessoa agradável. Uma coisa que eu acho engraçado no design dela é no quanto eles emperectaram a personagem com maquiagem, cílios, lábios e a cor cor-de-rosa, para deixar claro que é um carro mulher. Na minha reescrita, eu com certeza vou estar adicionando mais mulheres na história para balancear as coisas. Bom, na minha reimaginação, eu quero mudar muita coisa. Primeiro de tudo, ela não vai ser interesse romântico do Tony. Uma porque eu odeio esses romances genéricos e baratos, e outra porque no filme, ela é sobrinha do Sr. V8. Então, agora eles são primos, o que eu acho muito legal para uma dinâmica dos dois. Assim eles podem ter uma dinâmica de amizade mais próxima e interessante na história. Na personalidade, eu faria ela ser uma girl boss. Não do tipo tóxico, essa versão da Chris é bem confiante e de atitude, que abraça características femininas, sendo bem engenhosa e suportiva na trama. Dois personagens que melhor definem a minha versão da Chris são a Ellie Woods, de Legalmente Loira, e a Sasha Waybright, da terceira temporada de Amphibia. E uma característica que eu gostaria de adicionar para a Chris seria uma dinâmica mais cômica dela ser a mãe do grupo, de dar uns puxões de orelha nos meninos quando eles passam do ponto. Ela meio que corta as briguinhas entre o Tony e o Victor. Eu meio que mudei o nome da Chris, mas ao mesmo tempo não mudei. Ela continua
continua sendo chamada de Cris na história. Porém, eu fiz algo similar como eu fiz com Antônio e dei um nome mais brasileiro para ela. Por isso, agora ela se chama Cristine, mas todo mundo chama ela pelo seu apelido, Cris. A Cris é uma jovem mulher de 22 anos, bastante amigável, baixinha, mais vaidosa. Ela é uma mulher de estilo, onde no design do carro dela é uma mistura de um Fusca com um New Beetle Pink. Isso porque eu lembro que uma época tinha virado moda botar cílios postiços nos carros para lembrar os carros da Penélope Charmosa. E um New Beetle Pink é um carro perfeito para colocar cílios e combina muito com uma personagem vaidosa como a Cris. Diferente do filme, ela não trabalha para a companhia de táxi, mas estuda medicina, onde ela trabalha na área de enfermagem no hospital da cidade. A Cris é uma jovem esperta e curiosa, e quando percebe que coisas estranhas estão acontecendo na cidade, ela não deixa quieto e vai atrás em busca de respostas, se metendo em algumas situações um tanto perigosas e arriscadas. O Combo é o amigo do protagonista. Ele é uma contraparte do Matt do filme Carros, sendo um carro guincho com dente coelho e uma personalidade mais bobinha, sendo o alívio cômico. Na minha reimaginação, como eu estou adicionando mais protagonismo para o Victor e a Cris, eu vou diminuir muito o protagonismo dele, onde ele vai ficar mais no fundo. No filme Carrinhos, dá a entender que ele é bem mais velho do que o Tony, sendo chamado de seu Combo pelo seu chefe. Então vamos definir que ele tem 49 anos. Eu tô mudando o nome do Combo para outro nome com K, porque Combo é um nome bem bobo, é o marido da Kombi, por isso eu coloquei ele com o nome de Kurt, um nome estrangeiro, mas eu acho que combina com a vibe dele. O Combo, na minha versão da história, é o mecânico da estação de táxi. É ele quem conserta os carros das pessoas e também da estação. Então, o Tony e o Combo são bem amigos, porque o Tony vive arranhando o carro dele e depende do Combo para esconder isso do pai. Para a personalidade, eu tô fazendo ele mais calmo e sereno. Ele é aquele cara observador que fica quieto a maior parte do tempo, mas quando fala algo, ele fala algo muito importante que ninguém notou antes. Ele é basicamente o cara que testemunha muita coisa. Eu mudei o carro dele para uma Kombi de verdade. Eu achava estranho que eles fizeram uma Kombi misturado com guincho, até descobrir que Kombis com guincho existem na vida real, o que é interessante, mas como eu estou querendo me distanciar do Matt, eu fiz ele ser apenas uma Kombi. Eu também fiz umas mudanças no design do carro, para ele não ficar muito parecido com aquela Kombi maconheira do filme Carros. O Sr. V8 é o dono da estação de entregas onde o Tony trabalha. Ele é basicamente aquele chefe velho e rabugento que perde o humor facilmente. Eu acho que ele é um paralelo do Doc do filme Carros. Como eu disse antes, na minha reimaginação, eu tô fazendo ele ser o pai do Tony, para dar uma profundidade aos personagens. Eu gosto dessa personalidade mal-humorada dele, e eu vou manter ela na minha versão, principalmente porque eu acho que seria muito legal essa dinâmica de opostos do Tony e seu pai, do Tony ser mais brincalhão e de boas, e o Sr. V8 ser rabugento e perder a cabeça com facilidade. Eu acho que um personagem que melhor descreve essa nova versão do Sr. V8 é o Edson, da série brasileira Pedro e Bianca. Eu assisti um monte essa série na infância, e eu adorava a dinâmica do pai da família, que era mal-humorado e possuía poderes elétricos. E quando ele ficava bravo, todo mundo tentava fazer ele se acalmar para não levar choque. A minha versão seria parecida, só que sem a eletricidade, onde todo mundo tenta fazer ele manter a calma quando ele surta de raiva. Ele não seria tão predominante na história, mas seria bem importante para as coisas funcionarem, além de ser um bom alívio cômico. Eu mudei o nome do Sr. V8 para o Sr. Walter, um nome mais normal. V8 é o nome de um motor de carro, e como a minha versão do personagem é mal-humorada, não cola para o personagem ter um apelido. Ele é sério demais para tolerar esse tipo de coisa. Ele é um daqueles caras sérios que gosta de ser chamado de senhor. Afinal, ele tem 53 anos e continua firme no trabalho e não descansa em serviço. O carro dele é bem inspirado no carro do filme, porque ele tem um formato bem parecido com aqueles carros antigos de táxi, mas ele não usa o carro dele como táxi, afinal ele é o patrão da empresa, e ele trabalha com outras coisas, porém ele gosta de manter o seu carro com essa pintura, e também de usar o uniforme da empresa, porque a vida dele gira em torno de táxis, então faz parte do estilo dele. Bom, acabaram os designs, agora seria a hora que eu contaria a reimaginação da história. Porém, eu vou contar mais uma espécie de sinopse, contar qual o conceito e proposta dessa reimaginação.
Basicamente, a história se passa na cidade de Rodópolis, que possui esse nome pela sua tradição de organizar corridas de carros, reunindo corredores de todo o país, e não são corridas normais de Fórmula 1. Não, essa cidade organiza uma corrida especial que acontece a cada 2 anos, onde os corredores cruzam uma ponta a outra da cidade de carro. Algo bem inspirado na Corrida Maluca, com vários participantes de personalidades distintas e carros bem criativos e únicos. Esses corredores têm o costume de fazer parcerias com comércios da cidade, o que ajuda na economia de ambos. É uma espécie de patrocínio, e o nosso protagonista se chama Tony, um taxista que ama ver as corridas, e está bem curioso para ver o corredor com quem a agência de seu pai fará parceria naquele ano. Porém, o dia começa meio complicado ao bater boca com um turista arrogante que encontra na rua. Mas tudo piora quando ele descobre que este turista é na verdade o corredor Victor, que eles estão patrocinando, criando assim um clima de desconforto e provocação no ambiente. Mas tudo muda quando Victor recebe uma estranha ligação, aparentemente de um de seus agentes, chamando ele para um encontro de negócios em um restaurante, que na verdade não passava de uma emboscada, onde Victor é quase sequestrado. Porém, Tony, que por sorte passava ali por perto, corre para socorrê-lo, quase atropelando o coitado, onde ele pula no carro e os dois fogem em uma épica perseguição. Ambos escapam e vão para o hospital, onde Victor é socorrido pela Chris, mas acabou quebrando o braço, ficando incapacitado de correr. O que não é uma notícia nada boa para Victor, nem para a agência do pai de Tony, porque ambos precisavam daquela parceria. E como Victor não é uma pessoa muito amigável com seu time, ele estava na pior, porque ele não possuía ninguém para substituí-lo. Mas Chris afirma que a equipe de Victor irá correr e explica o porquê. Ela conta que vem investigando uma série de casos de sabotagem e compra de comércios na cidade nos últimos anos, cujo todos têm alguma ligação com as corridas, e conta o fato de tudo isso não estar sendo coberto ou divulgado pela mídia direito. É como se algum esquema estivesse dominando Rodópolis, e Chris suspeita que alguns corredores possam estar envolvidos nesse esquema, e sabendo que Victor está correndo pela primeira vez na cidade e vendo sua situação, ela sabe que ele está fora da lista de suspeitos. Afinal, ele foi literalmente linchado e ameaçado. Por isso, ela sabe que pode confiar nele. E Chris faz uma proposta para Victor, dizendo que arrumará um substituto para ele se ele concordar de ajudar ela na investigação. Cujo Victor aceita, mas pergunta onde ela arrumaria um piloto profissional para substituí-lo, cujo ela apenas olha para o lado. E Tony e Victor respondem, o quê? Com muita relutância, eles entram em um acordo, porque ambos precisam fazer esse negócio funcionar, principalmente por verem a seriedade da situação. Assim, vimos os protagonistas se preparando para a corrida, enquanto tentam investigar sutilmente os corredores em busca de respostas. E eles vão acabar descobrindo algo bem mais profundo do que imaginavam, criando uma sensação de paranoia entre eles e todos os envolvidos na corrida, a ponto que eles não têm certeza de quem eles podem confiar ou não. Bom, isso é tudo que eu vou falar hoje. Talvez eu tenha entregado até demais da história, mas eu queria contar algo intrigante. Basicamente essa reimaginação, uma mistura de Corrida Maluca com os filmes do Scooby-Doo, onde eu tenho escrito um mistério a ser solucionado pela audiência. E aí, gostaram da ideia? Curiosos para saber o que acontece? Então, durante esses meses pensando nessa ideia, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque eu gostei bastante de imaginar essa história. E como ela é algo bem mais original comparado a outras reimaginações que mostrei, eu acho que posso fazer algo autoral sem me preocupar com direitos autorais. Afinal, eu mudei a aparência, personalidade e nome dos personagens, e o plot da história é completamente diferente. Por isso, eu vou estar adaptando essa história no formato de comic. Eu já fiz comics no passado, mas não nessa proporção. É uma área muito interessante e complexa, que eu quero aprender mais e eu vejo uma grande oportunidade de fazer isso trabalhando em um projeto como esse. Eu não tenho pressa ou data para terminar esse comic. Afinal, eu sei o trabalho e demora que dá um projeto desses. Então, não esperem notícias tão cedo da história. Afinal, é algo que eu vou estar fazendo no meu tempo livre, até porque eu tenho mais coisa para fazer. E eu também quero explorar mais esses personagens com calma. Mas isso é tudo. Esse foi o vídeo de eu reimaginando o filme Carrinhos em algo novo. E aí, gostaram da ideia e dos personagens? Tem ideias e sugestões que melhorariam o que eu disse aqui? Comenta aí, eu vou adorar ver o que vocês têm a dizer. Ah, e me digam o que vocês gostariam de ver na próxima. Talvez uma reimaginação desses outros filmes da Vídeo Brinquedo? Pra ser sincero, a minha vontade é reimaginar todos eles. O único problema é que consome muito tempo. Mas me digam, qual deles vocês gostariam de ver numa próxima?
Antes de encerrar o vídeo, eu quero agradecer porque nós batemos a meta de 20 mil inscritos, o que é muito legal, principalmente por estar criando uma comunidade artística aqui no YouTube. É bem legal usar dessa plataforma para trocar ideias e criar coisas novas. Bom, isso é tudo. Obrigado por terem assistido até aqui. E eu desejo um Feliz Natal e Ano Novo para todos. Nos vemos numa próxima. Tchau!